Olá, queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, né? Povo de Deus, mais uma vez nós estamos aqui para estudar um pouquinho da sua palavra e da caminhada nossa, né, como cristão. Por isso nesse momento, nós iremos iniciar, né, orando a Deus, pedindo orientação, né, tanto das palavras que serão proferidas através dos meus lábios, né, sendo usado por Deus, e assim também os nossos corações contritos, ouvindo e aprendendo um pouco mais. Oremos. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, te louvamos pela tua santidade. Sabemos que nós somos imperfeitos, ó Deus. Por isso nós precisamos que o teu Santo Espírito nos instrua, nos dê a capacidade que nós necessitamos, Senhor, para transmitir o teu recado, para aprendermos mais também da tua palavra. Se conosco nesse momento, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje nós iremos conversar e falar um pouco a respeito do culto. O culto como experiência de fé. E nós vamos usar primeiramente o texto que encontra lá no Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 4, do verso 20 ao 24. É um texto muito conhecido dos irmãos. Vamos rever esse texto que diz, João 4, do verso 20 ao 24. Diz assim: Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Já vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém e amém. O culto é significativo, né? É uma experiência assim que as pessoas de Deus se reúnem para louvar a Deus. Nós já até acostumamos, né, com isso, porque nós sabemos que é ali onde a gente se encontra para ouvir, aprender mais da palavra de Deus e também, né, trocar ali experiências. Sempre o culto foi um fator fundamental, revitalizante para o trabalho e missão, né? Sendo assim, se nós ficamos só na nossa vida individual, nós podemos prestar o nosso culto sem necessariamente ir até o templo. Vamos recordar de novo, igreja somos nós. O lugar onde nós vamos nos encontrar com os nossos irmãos e fortalecer é o templo. Mas é significativo isso, porque ali nós, em conjunto, em uma comunidade, nós nos expressamos, né? Colocamos ali a nossa vida no altar de Deus e podemos
aprender, né, coisas que nós ouvimos ali através da pregação, através do cântico, e nos fortalecemos também. Então a ida até o templo tem esse significado e é muito importante para a nossa vida espiritual. É assim que a gente encontra força para prosseguir na nossa caminhada. E nós vamos aprender hoje, né, que uma das coisas mais importantes é que ali, né, no culto, o culto tem que ser uma fonte de bênção e de glorificação a Deus. Né? Tudo que for fora dessa questão de glorificação a Deus e ser também fonte de bênção, não é culto, né? Nós vimos na expressão dos evangelhos que nós acabamos de ler, né? Importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nós devemos saber disso, né? Primeiro nós vamos lá, vamos falar um pouco sobre Deus e o culto. Então o culto, diferentemente das religiões pagãs, né, que foram criados na intenção de agradar os deuses, no culto cristão é diferente. Não tem simplesmente essa ideia de ir agradar, né? Eles iam lá nesses rituais e levavam lá, né, oferendas materiais, físicas, né? Algumas religiões até sacrificavam seus filhos na intenção de agradar a Deus, aos deuses, a fim de que não fossem punidos, né? E daí viria sobre eles sorte de bênçãos ali, a terra daria o fruto e assim viria a chuva também, mas era uma ideia de manipular as divindades. No culto cristão e bíblico, a origem é diferente. Olha só, começa lá na história de Abraão, o Senhor quem determina como o culto deve ser feito. Então a ideia é de que Deus vai até as pessoas, Deus vai ao encontro das pessoas nesse culto, Ele se adianta. E a gente vê justamente lá em Levíticos 23, quando ele fala das festas, né, e coloca algumas datas de festividade e alguns ritos também sacrificiais, mas ele se adianta, ele toma a iniciativa de se relacionar com Deus. A questão é essa: o culto a Deus é o relacionamento com Deus. É diferente das religiões pagãs, né, onde não tinha um relacionamento, né? Ia lá, levava as suas oferendas, tal, para aplacar, para manipular os deuses, mas não tinha um vínculo, um relacionamento com o povo, com as pessoas. No culto cristão, isso é extremamente profundo, né? Porque Deus, ele quer se relacionar conosco, e isso tem uma expressão muito maior, e é isso que nós devemos considerar quando nós vamos até o templo para cultuar a Deus. Primeiro é Ele quem nos chama, Ele nos chamou, vai, vamos, né? Vamos à minha casa, né? Que eu quero relacionar com vocês, né? Vocês vão se encontrar lá entre os irmãos. Percebe que é um relacionamento com Deus
e também o relacionamento com as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Nas religiões pagãs não tinha nada disso, é relacionamento de pessoas, né, de estarem juntos, se fortalecendo, aumentando ali ainda mais, né, o entendimento das coisas. Com Deus não existia isso. Com Deus é assim que acontece, né, um relacionamento constante. Então a gente vai para uma outra parte que também é tão importante, que o culto é encontro. O fato de o ser humano poder se relacionar com Deus faz dele um ser totalmente diferente de todos os seres criados. Ser humano e outros seres, né? Animais. Os outros animais não têm esse privilégio. Eu não vou usar a ideia de compromisso, de responsabilidade, mas de prazer, de poder ter essa oportunidade de se relacionar com Deus. O ser humano é o único que tem esse privilégio. Vamos usar essa expressão, privilégio, de se relacionar com Deus. Nossa, relacionar com Deus deve ser um privilégio, né? De estar na presença de Deus, de nos encontrarmos com Deus. É um grande privilégio, não um sacrifício, não uma responsabilidade. Às vezes nós percebemos que o que acontece às vezes quando as pessoas falam, vou na igreja, hoje eu não estou a fim de ir, nossa, hoje eu estou indisposto, tá? Tudo bem, vamos relevar todas essas questões físicas e temporais, né, do ser humano. Mas se a gente colocar justamente com a ideia que nós estaremos indo para relacionar com Deus, nós mudaríamos de atitude quando nós vamos ao encontro de Deus. Se o culto é um encontro, queridos, muda totalmente a nossa percepção de ir ao templo. Ela já passa a ser um prazer, um gozo, uma vontade que Deus plantou no nosso coração, e nós vamos lá, vamos encontrar, né, com o nosso Deus, e não essa ideia de peso de cultuar a Deus, mas de prazer. Então, um encontro estabelecido já, né, pelo próprio Deus, de nós estarmos lá. Então, não é ideia também de um bom espetáculo que atraia, agrade as multidões, porque isso também às vezes é encontrado. Vamos fazer um culto que atraia as pessoas. Quem que atrai as pessoas? Não é Deus, não é o Espírito Santo. Então, se a gente for levar com a ideia de a gente criar algumas situações para que seja mais bonito, mais gostoso, para que as pessoas sintam prazer de estar na casa de Deus, é furada, é extremamente carnal, né? Se a gente vai na ideia de encontrar com Deus e ali a nossa expressão de verdadeiros adoradores, e embora que nós devemos fazer o nosso melhor e não fazer de qualquer jeito, mas porém as igrejas têm sido palco de espetáculos, né? Onde se fala bonito, onde se usa todos algumas maneiras, né, de agir,
e algumas até com luzes. Eu não sei, né? Eu posso estar muito errado, mas diante dessa toda essa situação que a gente fala da presença do Espírito Santo, nós devemos repensar nessas coisas de palco, né, de luzes sobre o pregador, luzes sobre os adoradores. Que é isso, gente? Né? Show, né? Igreja não é lugar de show, é um lugar de encontro com o nosso Deus, onde quem promove todo o mover é o Espírito Santo e não nós que promovemos isso. Nós só damos o melhor nosso, nos envolvemos, nós falamos de um relacionamento, nós nos envolvemos com Deus e as coisas acontecem. Por que as coisas acontecem e as coisas ficam frias, onde as pessoas vão assistir, né? Usa-se muito esse termo, vou assistir o culto. É uma outra tremenda furada. A gente não vai para assistir o culto, nós vamos para participar do culto. Nós desenvolvemos, mesmo embora você, né, uma igreja maior que não dá para você colocar todos para orar, né, mas nós estamos cantando de maneira comunitária, nós estamos orando junto, dizendo lá o amém. É a congregação de Deus envolvida nesse momento e não só um mero espetáculo. E aqui nós vamos para algumas partes, alguns elementos do culto, e nós vamos usar nesse momento, né, para falar sobre esses elementos do culto, a passagem que encontra lá no profeta Isaías capítulo 6. Vamos lá. Diz assim, muito conhecido, é o chamamento lá, né, o chamado de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para cima, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a esse povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhe os ouvidos, feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto, como o orvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco,
assim a santa semente será o seu toco. Diante dessa passagem, nós colocamos, percebemos aqui nesse texto que o culto ela segue numa ordem. E começamos lá com adoração. O que é adoração, queridos irmãos e irmãs? É a contemplação de Deus. A consciência da sua presença tem que ser sempre a primeira. A consciência, ele percebe, nossa, eu estou aqui diante de um Deus altíssimo. E eles clamavam, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. É contemplar, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós não estamos na presença de qualquer um, nós estamos na presença de Deus, e Deus é santo. E o culto tem que ter essa expressão de adoração, de reverência, de contemplação a um Deus tão grandioso. Chegamos ao templo, cessa-se toda conversação, todo burbúrio, e nos contemplemos diante de Deus, porque Deus é santo. Por isso que nós colocamos, eu gosto de colocar lá um prelúdio, que já é uma música que chama essa congregação para que cale-se diante dele toda a terra, Deus é santo, queridos irmãos. Por isso esse deve ser, o primeiro momento do culto. O primeiro momento do culto é a adoração. Daí vem o segundo momento, que é a contrição. Ele se coloca lá, e percebe que no seu ser só há pecado. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele percebe, diante de um Deus tão grandioso e santo como que não tem condições de parar em pé diante da presença desse Deus. O que vai acontecer comigo? Brota, uma visão, não de uma visão de um convencimento intelectual, mas da própria pequenez do ser humano, do pecado que jaz em nós. Reconhecimento do seu eu, reconhecimento que está diante de um povo de lábios impuros, de uma congregação que é pecadora. E nós ficamos nesse momento, nós usamos contrição, arrependimento do pecado que há em nós, para que Deus nos aceite como nós somos. Daí nós, após termos certeza desse momento do perdão, nós louvamos a Deus, já aliviados, sabendo que Deus nos purificou. Aqui fala que Deus ele coloca nos lábios do profeta uma brasa tirada do altar e coloca nos lábios do profeta. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Que maravilha! Nos limpa de todo o pecado, nos restaura. Então nós saímos dali gratos a Deus e começamos a expressar esse louvor a Deus. É uma manifestação de alegria.
de gratidão a Deus, né? Se soltamos ali nos louvores a Deus e damos glória a esse Deus que nos restaurou, né? E podemos permanecer diante dele. Que maravilha, né? Tirando desse texto e percebendo, né, que no culto deve acontecer dessa mesma maneira. E daí vem a edificação. Em seguida já vem a edificação que vem através da palavra de Deus. Purificou os nossos lábios. E vem a palavra lá, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós? É o próprio Deus, né? Indo até nós através da sua palavra, através da edificação que vem através do pregador, mas primeiro vem lá do Santo Espírito de Deus, né? Que nos purificou e nos envia para que a gente fale a respeito de Deus. Diante da palavra de Deus, nós somos então consagrados e existe a dedicação. A palavra de Deus, e Isaías responde assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloca no serviço de Deus. Percebem, queridos irmãos, que olha só como a dinâmica do culto. A gente vai para adorar, a gente tem um momento de contrição, né, um momento de perdão, edificação, e logo em seguida essa palavra de Deus brota em nosso coração. Nós somos alcançados para consagrar mais a nossa vida a Deus. Nos colocamos ao serviço de Deus, nos colocamos mais para nos santificar diante de Deus, consagrando o serviço. É uma dinâmica, né, incrível, que não tem como. Se a gente vai só para assistir o culto, não acontece essas coisas, porque a gente vai para um espetáculo só, não tem envolvimento, não tem relacionamento com Deus. A gente não entende nada que a palavra quis dizer. A palavra falou, opa, que pregação bonita, né? Ou muitos nem isso conseguem falar, né? A pregação nem bonita foi, né? Porque não entendeu nada, né? Não está na beleza da pregação, mas está no recado que foi dado. É claro que tem alguns que têm falam pregadores aí, nossa, extremamente, né? Não só ungidos, mas tem uma maneira muito requintada, né, de trazer a mensagem. Mas a mensagem não está na maneira que o pregador, mas a maneira a palavra, qual a palavra que saiu, e vai lá, né? Ela alcança, a palavra de Deus alcança o seu objetivo e transforma vidas, queridos irmãos e irmãs. Deus faz ouvir a sua voz e o ser humano responde. Olha que interessante. Deus faz ouvir a sua voz e o ser humano responde com a sua própria consagração. Ouvimos e consagramos, respondemos consagrando as nossas vidas. Pensem muito nisso, né? Pensem muito a respeito disso que é culto a Deus. Princípios básicos do culto. O culto bíblico é uma experiência corporativa e não individualista. Vamos repetir. O culto bíblico é uma experiência corporativa e não individualista.
O que está querendo dizer? Quando nós estamos ali na igreja, não é o corpo de Cristo que está ali? É várias pessoas? É uma comunidade? É uma congregação? Então, todos os atos do culto não se referem a eu. Eu clamo, eu penso, eu adoro, eu te louvo. É tudo no nós. Nós te louvamos. Nós te clamamos, nós te adoramos, porque nós estamos falando em conjunto. Não é só o dedo que está louvando lá, é o dedo, a mão, o braço, é o corpo de Cristo todo. Então nós não nos referimos como eu. Isso é um individualismo, é um egocentrismo, queridos. Nós nos referimos a nós, até as nossas orações. Nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, não eu estou aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Se você reconhece que a igreja é teu corpo, você faz referência de todos nesse ato. E não meu Deus e meu Pai, é nosso Deus e nosso Pai. Então não é erro de um ou dois, né? A maior parte das pessoas, quando você está lá sozinho na sua casa, você está sozinho, então você ora, Senhor, meu Deus e meu Pai. Quando você está na igreja, nós estamos na igreja, nós nos referimos como nosso Deus e nosso Pai, que está no céu. Santificado seja o teu nome aí, né? Então essa dinâmica do culto. Porque se nós estamos ali individualistas, ali separados, então logo nós não precisamos também ir ao templo. Percebe a diferença de um culto comunitário, né, no templo e um culto, né, individual, quando você está lá, né, no seu dia a dia, você vai fazer uma oração, só você no seu quarto é outra coisa. Quando você está na igreja, você está com a sua família, de repente você está orando junto com seus filhos, com a sua esposa, nós também está se referindo ao cônjuge, aos seus filhos. Todos estão unidos nesse momento. Nós temos que aprender, né, como cultuar a Deus. Então o culto é serviço a Deus e não um encontro casual para o lazer. Porque às vezes dá essa impressão, né? Vamos para a igreja lá, né? É uma festa, realmente é uma festa ir à igreja, mas não é aquela ideia de ir assistir um programa, igual quando a gente vai lá no cinema, vai para um teatro, né? Quando você vai num cinema, você vai para justamente ver isso. Nossa, que filme bom, que filme, né? Daí você comenta que filme bom, que filme ruim. Você vai a um teatro, nossa, que músicos bons, que músicos ruins, né? Mas nós não estamos indo para um espetáculo, nós estamos indo para o culto, que é um serviço. Estamos todos a serviço de Deus. Então nós temos que encarar, né, ver de outra maneira também, que não é um encontro de um lazer, mas é de um encontro com Deus, de um serviço a Deus, né? Nós estamos indo lá para adorar a Deus. Então a disposição para atuarmos no culto nos livra de uma atitude passiva, né? Que se limita apenas a receber ou assistir. Na participação constante descobrimos um forte elemento para a revitalização do culto. Então não é só lá fica passivo, né? Por que acontece, né? Eu bato muito nessa tecla. Por que as pessoas conseguem ir ao culto e ficar só naquela, às vezes, reclamação? Eu não vou no culto porque não aconteceu isso, não aconteceu do jeito que eu quero. Porque ela foi nessa ideia da passividade aqui, né? Quando a gente senta no banco para assistir, a gente vê todos os detalhes, né?
o irmão que gaguejou lá na hora de orar, o outro que errou numa palavra lá na leitura. Então a gente fica todo cheio de ideias, né? Olhando defeitos, problemas do que aconteceu, e parece que acontece tudo, né? Quando a gente está nessa... Porque não foi com espírito de adoração. Quando a gente vai à igreja com espírito de adoração, de serviço, de encontro com Deus, é uma outra dinâmica. A gente não fica mais, já chama a gente para trabalhar, a gente já vai, revitaliza, né, o nosso coração, a nossa vida, e a gente não consegue mais ficar em passividade, não, só reclamando, né, de culto, o que acontece, o que não acontece, o que deixou. Eu gosto mais da outra igreja porque é mais animada. O que significa isso, igreja mais animada? Pode até ser que igrejas estão mais acesas mesmo, né, espiritualmente, isso sim. Tem igrejas que estão mortas espiritualmente, outras estão, mas não, queridos, né, com a ideia de animação, de espetáculo. Daí a gente pode cair num grande erro. Então o culto bíblico traz em si uma íntima ligação entre adoração e vida. Então, uma das maiores dificuldades, né, que o cristão religioso tem de identificar a adoração a Deus somente quando acontece nas reuniões no templo, e desvincula o culto do viver diário. As duas coisas têm que andar juntas. Se você sente a necessidade de estar na igreja, de se reunir no culto, maravilha. É isso mesmo, primeira parte 1. Parte 2, ela deve fazer parte da sua vida diária. Se você tem necessidade de estar lá no culto, mas só isso, e não acontece na sua atitude lá no mundo, alguma coisa está acontecendo de errado, porque tem que acontecer isso. Você leva a sua experiência que aconteceu nesse encontro com Deus para a sua vida diária. Você já não é mais um mentiroso, né, extremo. Você já não é mais um hipócrita, porque senão isso passa de uma hipocrisia. Não é um negócio bonito, a paz do Senhor, a paz de Deus, graça e paz. Mas lá fora, né, saiu na vida diária, a vida da gente é uma mentira. A vida nossa como cristão, ela tem que ter vínculo na nossa vida diária, um compromisso com as coisas de Deus lá no mundo. Foi justamente isso que Jesus demonstrou na sua vida diária, né? Deus aperfeiçoa a nossa maneira de ser. É dia a dia. É muito difícil. Quebra de algumas coisas carnais da nossa vida é muito difícil. Mas quando a gente tem a convicção de que a gente está no caminho do Senhor, juntamente com o Senhor, começa a fazer parte e andar junto com a nossa vida, né? Se a gente faz alguma coisa, nossa, você fala, falhei aqui, né? Porque já começou a surtir em nós o compromisso com o nosso Deus, do verdadeiro adorador. E o texto lá termina em espírito e em verdade. Então, para concluir, queridos irmãos e irmãs, não podemos cultuar a Deus por simples hábito. Temos de adorá-lo conscientemente, isso é, reconhecendo as manifestações da graça de Deus em nossa vida e em nosso mundo. Quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo na vida do ser humano, na vida do crente, é isso, queridos. Não é só barulho lá no templo,
Amós, né, faz essa referência. Olha só que Amós diz: eu odeio e detesto as suas festas religiosas. Amós, capítulo 5, do verso 21 a 24. Eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Parem com o barulho de suas canções religiosas, em vez disso que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, em que a honestidade seja como o rio que não para de correr. Verifica lá, Amós, capítulo 5, verso 21 e 24. Ele fala justamente isso, porque o povo ia tudo para o templo, grandes canções, né, trazendo para o contexto, falava em línguas, né, estranhas, mas vivia como um perverso, como um ímpio na vida cotidiana. Isso não é derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo é quando a gente entende que o Espírito Santo, ele age em nós, age através de nós, age na nossa vida cotidiana, e não fica só naquela ideia de emoção na hora do culto e depois a gente volta para o nosso pecadinho, nosso pecadão na nossa vida diária. Vamos pensar, repensar a nossa maneira, olhando lá para João, né, o livro de João, capítulo 4, do verso 20 ao 24, olhar, né, para Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 13, e esse texto também de Amós, capítulo 5, do verso 21 ao 24, fazendo um paralelo, né, desses textos, para nós percebermos, né, o que nós temos feito do culto ao nosso Deus, e que Deus nos ajude a dia. Vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, estamos em Tua presença, Senhor, e sabemos como nós somos pecadores, falhos, impuros, cheios, Senhor, de maldade no nosso coração, e precisamos para isso, Senhor, que o Senhor nos toque com as brasas vivas do altar e nos molde para que nós possamos estar em Tua presença, falar contigo, Senhor, sabendo que nós vamos ser, ó Deus, aceitos por Ti. Nós sabemos que é o Senhor que vem ao nosso encontro. Senhor, toma a nossa vida, Senhor, que nós possamos reconhecer que nós temos, ó Deus, que atuar, Senhor, em compromisso, em conformidade de vida diante de Ti, Senhor. Limpa os nossos lábios, o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o Teu nome, Senhor dos exércitos, Rei nosso, Deus nosso, Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.